Você já sentiu como se tivesse alguma coisa errada com você, mas não soubesse exatamente o quê? Como se sua mente estivesse sempre acelerada, mas ao mesmo tempo cansada. Como se viver fosse um esforço constante, mesmo quando tudo parece normal por fora. Se sim, respira fundo, porque esse vídeo é para você. Eu sou psicólogo e o que eu vou te contar agora pode transformar completamente a forma como você entende sua ansiedade. Existe um comportamento comum, repetido todos os dias por milhões de pessoas, que está silenciosamente destruindo o seu cérebro ansioso. E talvez você nem saiba que está fazendo isso. Mas quando entender o que está acontecendo aí dentro, tudo vai começar a fazer sentido. E você vai perceber que não está sozinho, que não está quebrado e que existe sim uma saída. Tem um comportamento que parece inofensivo, que quase todo mundo tem, e que pode estar fazendo um estrago silencioso e profundo no seu cérebro ansioso. E o mais assustador é que ele se disfarça de coisa boa, de responsabilidade, de autocobrança, de tentativa de controle. Talvez você esteja repetindo isso todos os dias, acreditando que está sendo produtivo, correto, consciente, mas na verdade está alimentando a ansiedade, reforçando os padrões de medo, exaustão e confusão mental. E enquanto você tenta sobreviver ao caos por dentro, esse hábito vai corroendo a sua clareza, a sua capacidade de descansar, de confiar em si mesmo, de simplesmente respirar sem culpa. Fica até difícil dormir direito. É como se o seu cérebro vivesse preso num estado de alerta constante, incapaz de desligar. E a verdade é que isso não é falta de força de vontade. Isso não é fraqueza sua. Isso é sobre um ciclo que se instalou aí dentro sem que você percebesse e que agora te controla. E hoje eu vou te mostrar qual é esse comportamento, como ele te afeta profundamente e principalmente o que você pode fazer para se libertar dele. Mas antes de continuar, se você está aqui buscando respostas, tentando entender o que está acontecendo com a sua mente, sentindo que ninguém te compreende, que todo mundo acha que é exagero, que você deveria apenas relaxar ou pensar positivo, então se inscreve aqui no canal. Isso aqui é um espaço seguro, acolhedor, feito para quem vive com a mente acelerada, o peito apertado e aquela sensação constante de estar falhando, mesmo quando faz tudo certo. Você não está sozinho e entender o que está por trás da sua ansiedade já é o primeiro passo para se libertar dela. Agora volta comigo para esse comportamento silencioso. Sabe aquela mania de ficar ruminando tudo o que aconteceu? Repassando conversas na cabeça, imaginando o que poderia ter dito, o que o outro deve estar pensando, como deveria ter agido. Isso tem um nome. Se chama ruminação mental. E ela é um dos principais combustíveis da ansiedade. É como se você tivesse um aplicativo rodando em segundo plano no seu cérebro, drenando toda a sua energia. Só que em vez de resolver o problema, esse aplicativo só alimenta mais dúvida, mais culpa, mais medo. Você revive a cena 1000 vezes e nunca chega a conclusão nenhuma, porque a ruminação não tem fim, ela só te prende. E o pior, ela te dá a falsa sensação de que está fazendo algo útil. Parece que pensar demais é sinal de responsabilidade, mas na prática só te deixa paralisado, te impede de viver o agora. E esse comportamento se instala de forma tão sutil que vira parte da sua identidade. Você começa a se definir como uma pessoa que pensa demais. Mas o que está por trás disso, na verdade, é um medo profundo de errar, de ser rejeitado, de não ser suficiente. E cada vez que você cede à ruminação, reforça esse medo. Ensina para o seu cérebro que ele precisa estar sempre em alerta, que nunca pode descansar. E o resultado disso é um cérebro cansado, inflamado, sobrecarregado. Um cérebro que começa a falhar em tarefas simples, que esquece coisas básicas, que se sente travado mesmo nas menores decisões.
É como se o seu sistema estivesse rodando com vírus. Você sente que não tem mais controle de nada, que qualquer pequena situação vira um gatilho enorme. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque seu cérebro está exausto de carregar tantos pensamentos sem fim. Se isso faz sentido para você, me conta aqui nos comentários. Você se pega ruminando conversas, sofrendo por antecipação, imaginando 1000 cenários negativos que nunca acontecem? Compartilhe a sua experiência comigo. Isso ajuda não só você a se escutar, mas também outras pessoas que estão passando pela mesma coisa e acham que estão sozinhas. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como interromper esse ciclo. E você vai ver que não precisa mais viver escravo desses pensamentos. Mas antes de te mostrar as ferramentas, eu quero que você entenda como exatamente esse comportamento afeta o seu cérebro de forma real e concreta. O que acontece dentro do seu cérebro quando você se entrega a esse hábito de ruminar não é apenas um excesso de pensamentos. É uma reconfiguração real da sua estrutura cerebral. A ciência já mostrou que pessoas que ruminam com frequência têm alterações em regiões responsáveis pela memória, pela tomada de decisões e até pela regulação emocional. Isso significa que quanto mais você repete esse padrão, mais o seu cérebro se acostuma a funcionar nesse estado de hiperatividade e descontrole. As conexões entre os neurônios se fortalecem com o uso. E se o que você mais faz é reviver situações negativas, criar cenários catastróficos e se criticar internamente, então é exatamente esse tipo de rede neural que está sendo fortalecida. E quanto mais forte ela fica, mais difícil é sair dela. É por isso que às vezes você sente que está viciado em sofrer, que não consegue desligar mesmo quando quer. Porque não é só força de vontade, é um circuito que se consolidou aí dentro. A boa notícia é que o cérebro é plástico, ele muda. E da mesma forma que aprendeu a ruminar, ele pode aprender a sair desse ciclo. Mas para isso acontecer, você precisa entender que parar de ruminar não significa ignorar os problemas. Significa aprender a lidar com eles de um jeito mais saudável, mais direto, mais compassivo. Porque ruminar não resolve. Ruminar só repete. E essa repetição cria estresse crônico. E o estresse crônico é um dos maiores venenos para o cérebro ansioso. Ele ativa o eixo do estresse no corpo, libera hormônios como o cortisol em excesso e, com o tempo, isso começa a danificar áreas do cérebro como o hipocampo, que é responsável pela memória, e o córtex pré-frontal, que te ajuda a tomar decisões com clareza. Já reparou como é difícil pensar direito quando você está ansioso? Como tudo parece confuso, pesado, distante, como se sua cabeça estivesse cheia, mas ao mesmo tempo vazia? Isso é o efeito da sobrecarga provocada pela ruminação. E quanto mais você se cobra para resolver tudo com a mente, mais você a sobrecarrega. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. O que você precisa, na verdade, é criar espaço. Espaço mental, emocional, corporal. E isso começa com consciência. Começa com o simples ato de perceber quando você entrou no loop. De reconhecer que você está ruminando. De nomear isso. De se lembrar que esse pensamento não é produtivo, não é útil, não é necessário. Só esse reconhecimento já interrompe o ciclo por alguns segundos. E esses segundos são ouro, porque eles te dão a chance de escolher diferente, de respirar, de se perguntar: o que eu estou precisando agora? O que esse pensamento está tentando resolver? O que eu posso fazer de fato agora com o que eu tenho? Porque enquanto você fica tentando resolver tudo com a mente, esquece do corpo, do presente, da ação concreta. E a ansiedade cresce. Então, o primeiro passo para sair desse padrão é perceber. O segundo é se perguntar o que está por trás do pensamento. E o terceiro é agir de forma diferente, nem que seja levantando da cadeira e lavando o rosto.
nem que seja trocando de ambiente por 2 minutos, nem que seja escrevendo o que está sentindo. Qualquer ação é melhor do que ficar parado alimentando o ciclo, e quanto mais você fizer isso, mais o seu cérebro começa a aprender novos caminhos. Começa a entender que não precisa mais viver no modo alerta, que existe outro jeito, que você pode descansar. E se você está pensando agora, mas é muito difícil, eu quero te dizer que sim, é difícil, mas é possível. E você não precisa fazer isso sozinho. Só o fato de você estar aqui, escutando tudo isso, já mostra que você quer mudar. E isso já é metade do caminho. Agora me responde uma coisa. O que você sente quando está preso nesses pensamentos? Você sente culpa? Sente medo? Sente raiva de si mesmo? Escreve aqui nos comentários. Eu quero te escutar. E quero que você perceba que tem muita gente sentindo o mesmo, que você não está maluco, que isso tem nome, tem causa e tem solução. E é sobre essa solução que a gente vai falar agora. Porque existe uma forma de treinar o seu cérebro para sair da ruminação e voltar para o presente, mesmo quando tudo dentro de você grita para continuar pensando. E é isso que eu vou te mostrar a seguir. Existe um jeito de reeducar o seu cérebro, e ele começa por algo muito simples, mas extremamente poderoso: o retorno ao presente. A ruminação vive do passado e do futuro. Ela se alimenta de cenas antigas que você revive e de catástrofes imaginárias que você antecipa. O presente, por outro lado, é o único lugar onde a ansiedade não consegue existir com a mesma força. Mas voltar para o presente exige prática, exige um esforço gentil e contínuo. E um dos caminhos mais eficazes para isso é a ancoragem no corpo. O seu corpo vive no agora. Ele não sabe o que é ontem ou amanhã. Ele só responde ao que está acontecendo nesse instante. Então, toda vez que você percebe que entrou num ciclo de pensamentos repetitivos, experimente fechar os olhos por alguns segundos e perguntar: onde está meu corpo agora? O que ele sente? Como está minha respiração? Qual a temperatura que eu percebo? Isso pode parecer pequeno, mas é imenso. Porque nesse ato de sentir, você começa a interromper o domínio absoluto dos pensamentos. E quando você pratica isso com frequência, mesmo por poucos segundos ao longo do dia, o seu cérebro começa a entender que existe um lugar de calma e que ele pode voltar para esse lugar sempre que quiser. Outra ferramenta importante é o nomear, dar nome ao que você está sentindo. Quando você diz para si mesmo: eu estou ruminando, ou isso é ansiedade, ou esse pensamento é um velho padrão tentando se repetir, você tira um pouco do poder que ele tem sobre você. Você passa de refém a observador. E quando observa, você já não está mais tão preso. E junto com isso, vem a compaixão. Porque a ruminação, no fundo, é uma tentativa da mente de te proteger, de evitar erros, rejeições, dores. É uma estratégia mal adaptada de sobrevivência. Quando você entende isso, você para de se culpar. E quando para de se culpar, abre espaço para mudar. E aqui entra a parte mais linda de todo esse processo. Você não precisa parar de pensar. Você não precisa virar um monge ou eliminar todos os pensamentos negativos da sua vida. Você só precisa mudar a relação que tem com esses pensamentos. Aprender a não acreditar neles automaticamente. A não se deixar arrastar. A escutar, reconhecer, agradecer pela tentativa de proteção e seguir em frente. Isso é possível, isso é real, isso muda tudo. E eu sei que no começo pode parecer difícil, porque você viveu anos alimentando esse hábito. Mas é como qualquer reeducação. Começa pequeno, meio desajeitado e com o tempo vira parte de quem você é. E para te ajudar com isso, eu quero te convidar a fazer um pequeno exercício agora. Respira fundo, solta o ar bem devagar e coloca a mão no peito. Percebe o seu corpo, o espaço onde você está, o som da minha voz. E diga para si mesmo:
Eu não sou meus pensamentos. Eu estou seguro agora. Eu posso voltar para mim. Repita isso sempre que precisar. Escreva em um papel. Grave um áudio com a sua própria voz dizendo isso. E quando a ansiedade bater, escute, volte, recomece. Porque cada vez que você faz isso, você está treinando o seu cérebro para criar novas conexões. Está ensinando ele que existe um novo caminho. Um caminho de calma, de presença, de autocuidado. Um caminho onde você não precisa mais se destruir em silêncio. Um caminho onde você pode descansar. E se você chegou até aqui, eu quero te agradecer. Quero te dizer que você já está no processo de cura, que a mudança já começou e que você merece continuar. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Tem muita gente vivendo no piloto automático da dor, sem saber que existe uma saída. E a sua partilha pode ser a porta que alguém precisava. E me conta aqui nos comentários o que você vai fazer de diferente depois de ouvir tudo isso. Qual pequena atitude você pode tomar ainda hoje para cuidar da sua mente? Eu leio tudo e respondo com carinho, porque isso aqui não é só um canal, é um espaço de cura e você faz parte disso.